E eu vou começar com um relato de um homem que estava encarnado. Olha o caso aí, pai de família. Ele teve um acidente muito forte, não é? Esse acidente deixou uma série de sequelas e uns 2, 3 anos depois foi vendo que deu um problema, como uma das sequelas desse acidente começou nos rins e foi, e até que ele ficou com os rins completamente danificados. Os rins não se recuperaram. E ele começou aquela coisa nos hospitais, ainda era muito difícil nessa época. Hoje, com esclarecimento, né? A gente saindo da Idade Média e entrando na era da ascensão da luz, essas coisas, doação de órgãos está aumentando, por exemplo. E ele disse que era muito difícil e ainda não se tinha assim tanta certeza se ia ou se não ia dar certo, não é? Se ia ou se não ia dar certo. E aí a mãe dele foi radicalmente contra, fez: meu filho, você vai ver Jesus, não tenha medo de morrer, não queira entrar nesse negócio de transplante, isso não é uma coisa divina, Deus é que marca a hora, já lhe chamou. E diz que ele ficou olhando a mãe dele falando e que aquilo foi criando nele assim uma dúvida, não é? Uma dúvida. E aí a esposa dele, né, que era uma pessoa mais esclarecida, fez: sua mãe, ela não está falando por ela está falando por aquilo que ela ouve de um padre falar. Não é? Um padre não é Deus, um padre não é tradutor de Deus. Se você tiver uma oportunidade, você tem filhos, seus filhos precisam... Bom, e nisso apareceu o transplante, ele transplantou, não é? A mãe se afastou dele, disse: não reconheço mais, meu filho morreu, o que está aí dentro de você já não deixa você mais com o filho que eu pari, você já é uma pessoa diferente. E ele ficou muito triste também, mas tocou a vida dele, criou os filhos, tarará, mas ele disse que ficava com aquela perturbação na cabeça dele, sabe? Meu Deus do céu, o que eu fiz? Será que minha mãe está certa? Não é? Será que ela está certa? E a esposa dele, ele dizia assim para mim: a Lu, e minha esposa do meu lado, deixa de preocupação, que se fosse sua hora mesmo, você já tinha ido naquele acidente, tinha ido na cirurgia, não acontece o que Deus manda? Então, se você está aqui, Deus mandou essa oportunidade para você. E ele disse que foi, mas que ele nunca conseguiu ser um homem feliz. Que ele não conseguiu. Primeiro, pelo desligamento da mãe dele, não é? Os irmãos dele acharam que não foi uma coisa legal que a mãe fez, mas quando ela desencarnou, para respeitar o pedido dela, ele não pôde ir acompanhar o luto lá junto com os irmãos, enfim. Ele disse: Lu, eu ganhei a vida, né? Mas não é fácil você perder a mãe com a mãe viva. O que ela dizia de mim, ela se afastou dos meus filhos e tal. E eu fui. Ela desencarnou, foi embora. Eu ainda fiquei em planeta Terra mais uns 30 anos, aí eu desencarnei. Mas eu fiquei meio triste mesmo, assim, eu não conseguia, eu não vivi esse período com alegria, eu não conseguia nem agradecer a Deus, nem a nada, a oportunidade que eu estava tendo, em função do que eu escutava da minha mãe. Pois bem, desencarnei, não é? Quando eu desencarnei, eu já tinha feito transplante, muitos anos e tal. Na hora que eu desencarnei, eu não saquei também, como a maioria das pessoas, não é? Não caiu a ficha, como a maioria das pessoas, e eu fiquei olhando o que estava acontecendo, né? Eu estava no hospital, eu estava doente, e de repente tinha aqueles 2 homens do meu lado. Eu pensei que eram médicos que iam me levar para o exame, eu pensei o que a maioria pensa, me senti melhor, né? Na hora que você desencarna, você sai do corpo que está doente, você se sente muito melhor, muito mais leve. Então eu achei que era isso, que eu tinha melhorado, e enfim, e a gente fica muito zonzo. Eu segui com aqueles 2 homens, entramos e aí me levaram a outro hospital. Mas eu não estou bem, estou me sentindo melhor. Fui informado por eles que eu estava melhor,
mas que eu precisaria ainda mais de repouso. E um deles ficou para me acompanhar. O outro vinha sempre, mas um deles ficou ali me acompanhando, junto com os médicos, né, que estavam naquele lugar. Eu não saquei que era o médico da espiritualidade. E aí, aquilo eu fui melhorando, e fui me sentindo cada vez melhor, cada vez melhor. E aí eu perguntei a ele: quem é você? Ele fez: eu sou o rapaz que lhe doou os rins. Na hora que ele me disse isso, foi como uma luz na minha cabeça. Eu disse: mas o rapaz que me doou o rim já está desencarnado. Ele fez: é. Aí eu fiquei assim. Ali eu soube que eu estava desencarnado também. Nesse momento, eu não conectei com o que ele disse. Eu conectei, fiquei olhando para os lados, né? Sentindo que era isso do desencarne. Minha esposa falava nisso, ela já tinha lido uns livros de Allan Kardec, mas eu nunca fui... Eu vivi minha vida, nunca fui uma pessoa ruim, mesquinha, mas eu não desenvolvi nenhuma crença. A história do rim, o que minha mãe dizia, eu não conseguia pensar em Deus, eu não conseguia me aproximar de nada que falasse de espírito, ou Deus, ou religião. Acho que eu tinha medo de eu mesmo me entender como um ser demoníaco, um ser ruim. E ali fiquei, passou-se alguns dias, até o momento que eu realizei a segunda informação. A que eu estava desencarnado, eu realizei. A segunda foi o meu doador. E aí eu pedi para falar com ele. Não é que depois que eu realizei essa informação, veio outro, né, que era o meu mentor, e eu disse: já tem uns dias que o rapaz que me doou os rins, quando eu estava encarnado na Terra, não vem. Eu disse: você quer falar com ele? Quero. Aí ele veio, eu fiquei olhando para ele, né, e ele me disse: eu vim aqui lhe agradecer. Ele: você, minha mãe, você que me doou o rim. Ele disse: não, eu vim aqui lhe agradecer, porque eu vivi uma vida que eu nunca dei nada para ninguém. Nunca fiz. Eu era um homem extremamente egoísta. Eu era um ser, assim, difícil, né? Muito difícil mesmo. Eu achava que pobre era pobre porque queria. E, embora eu não fosse rico, mas eu dizia: rico é rico porque trabalha. Eu vou trabalhar, eu vou ficar rico, né? Eu era uma pessoa assim... Se um amigo me pedia um favor, eu não vou perder meu tempo com um amigo. Se eu dava uma carona, eu queria alguma coisa em troca. Eu dava um jeito ali: compra o jornal, eu lhe dou a carona e você compra o jornal. E ali eu já ficava com o jornal, entendeu? Eu sempre, para mim era assim, era tomar lá da cá. E você e o seu corpo na Terra aceitaram o meu rim. Então eu vim aqui te agradecer profundamente, porque foi eu ter doado alguma coisa, que quando eu cheguei aqui e encontrei tudo isso que a gente encontra quando desencarna, foi que me deu sustentação. Eu levei esses anos todos repetindo: eu fiz alguma coisa boa por alguém. Eu fiz alguma coisa boa por alguém. Eu doei alguma coisa para alguém. Tem alguém que está vivendo, que está criando seus filhos, porque eu doei alguma coisa para alguém. Não é? E a outra pessoa que eu quero agradecer é a minha mãe. Ela ainda não chegou, ela ainda está encarnada, mas quando ela chegar eu vou agradecer, porque foi ela que fez esse bem por mim. As pessoas chegaram, falaram, os médicos conversaram e minha mãe resolveu doar, não é? E eu só estou esperando minha mãe chegar para eu poder agradecer a ela. E é claro, né, Lu, eu disse: não, eu que tenho que te agradecer. Não, você não fez nada, não pense que você fez nada. O que você fez foi um bem para uma alma. Aí, segundo ele, quando o homem saiu, que ele chorou muito, eu comecei a chorar muito, eu chorei demais, porque eu passei o tempo todo achando
que ao receber aquele rim, eu estava me tornando uma pessoa ruim. Tinha feito alguma coisa que a religião de minha mãe acreditava que era coisa do demônio, né? E a realidade que eu confronto é essa aqui, essa alma me agradecendo, Então eu chorei muito, e eu quero dizer às pessoas para que você vai fazer esse relato, que elas abram a cabeça para isso, tanto para dar quanto para receber. Não é? Um órgão é construído pelo planeta Terra, entendeu? A maior prova de que nós somos irmãos é que a gente recebe um coração, recebe um rim de uma outra pessoa que não é parente, que não é nada, e aquilo atua, não é? Então ele falou: por favor, Alô, fale isso para as pessoas. Não, eu vou falar, meu irmão, sua mensagem é linda. Ele fez: fale mesmo, porque é a maior prova de que lá nós somos irmãos. É como um irmão que recebe uma coisa do outro irmão e precisa fazer uma coisa boa com isso. Bem, gente, eu escolhi esse relato porque, de um lado, a atitude retrógrada de uma mãe, do outro lado, tem isso. E eu perguntei para ele: e sua mãe? Ele fez: até hoje ela não quer me ver.